com vocês? Nós aqui novamente para mais um vídeo aí no canal. Vídeo de hoje aí vamos falar um pouco sobre o mercado da bola, né? Mercado da bola aí que fechou para os clubes brasileiros aí na data de ontem, dia 3 de março aí, para o mercado internacional, né? Lembrando que para o mercado nacional, essa janela ainda continua aberta, janela fechada somente então para o mercado internacional. E vamos falar aí das principais transferências aí, né, Vitor, do futebol brasileiro aí, dos clubes da Série A e do Campeonato Brasileiro. Algumas movimentações grandes e interessantes aí que a gente teve. Vamos debater tudo isso aí durante o vídeo. Então, sejam todos muito bem-vindos aí e obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo aqui com a gente. Isso aí, galera. Uma boa noite a todos aí. Vamos lá falar um pouco aí desse mercado aí que bem movimentado nos últimos dias, né? Antes de mais nada, você que tá passando aí, dando uma passadinha pelo YouTube aí, viu o vídeo, viu o canal aí, custa nada, já se inscreve lá, segue a gente, beleza? Deixa aquele like lá no vídeo, seus comentários, sempre nos fortalece e dá um grande apoio pra gente aí que tá começando agora aí com o canal, beleza? E o abraço de sempre aí pro pessoal que já é seguidor do canal aí, já tem nos apoiado bastante. Só agradecendo a presença de vocês aí, que sempre nos apoiam aí. Então vamos lá, vamos falar aí o que rolou de mais bacana aí nesse mercado aí nos últimos dias aí. Bora! Bom, então vamos começar pelo mais movimentado aí, né, que foi essa saída relâmpago aí do Felipe Luiz, né, no comando técnico do Flamengo aí, não tão relâmpago assim, né? O Flamengo começou a temporada não tão boa que nem foi a de 2025, né? O time realmente não engrenou na mão do Luiz Felipe, do Felipe Luiz, nesse começo de temporada aí. O clube já teve dois reveses aí nesse ano, né? Que foi o primeiro aí da Supercopa contra o Corinthians, aí, onde perdeu por 2-0, né? Flamengo vindo como campeão brasileiro, Corinthians como campeão da Copa do Brasil. E também, na semana passada aí, tropeço para o Lanús em pleno Maracanã, né? Derrota por 3-2 é que decretou, então, é, a Recopa, né? A Recopa Sul-Americana. O Lanús que vinha como campeão da Sul-Americana e o Flamengo como campeão da Libertadores de 2025. E aí, após uma goleada aí sonora aí de 8-0 do Flamengo aí na semifinal do Campeonato Carioca, no mesmo dia, na madrugada, né, do mesmo dia aí, a direção do Flamengo então decidiu pela demissão do Felipe Luiz e agora há pouco recebemos aí a notícia oficial de que o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro na temporada de 2025, assume o comando rubro-negro aí até o final do ano de 2027. Então, movimentação conturbada, né, Vitor? Por um time que ganhou praticamente os principais campeonatos aí do ano passado, né? Que foi o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. E, cara, minha opinião é que, assim, essa diretoria do Flamengo, ela demorou para renovar com o Felipe Luiz, fez isso daí, eu acho que a contragosto deles, né? E quando os resultados positivos não começaram a acontecer, os caras não optaram duas vezes, né? Mandaram o Felipe Luiz embora, ele que deu já uma declaração aí hoje falando que sai com a consciência tranquila, né? E acho que tem que sair sim de consciência tranquila, de cabeça erguida, ele que fez um bom trabalho aí. Se a gente for levar em consideração que é o primeiro trabalho profissional do Felipe Luiz como técnico de algum clube, já pegou o Flamengo, né? Que é um super time aí no, não só no Brasil, mas no continente. Ganhou esses títulos importantes aí em 2025 e sai aí no começo da temporada seguinte. Então, Leonardo Jardim aí que ficou pouco tempo parado, né? Logo após a sua saída do Cruzeiro também, depois daquela eliminação pro Corinthians, né? E o término da temporada de 2025 aí, onde o Corinthians avançou para a final da Copa do Brasil, eliminando o Cruzeiro nos pênaltis, mandou então o Leonardo Jardim embora, que agora assume como técnico do Flamengo. Então, cara, eu, na minha opinião, e acredito que boa parte dos flamenguistas também achou meio que injustiçado ali essa saída do Felipe Luiz. Lembrando que o
Cara, esqueci o nome dele agora. O zagueiro que jogou até no São Paulo. Ah, sim. Eu sei quem você está falando, é o Rodrigo Caio. Isso, Caio, me fugiu o nome dele aqui agora. Pediu o seu chapéu também e foi embora, né? É, ele foi É, já auxiliar, né? Um dos auxiliares do Felipe e Luiz. vale destacar aqui, peço perdão a todos aí que realmente deu branco no nome do Rodrigo Caio. Mas enfim, ele aproveitou aí que o Felipe Luiz foi mandado embora, acabou pegando seu chapéuzinho ali e rumou para fora do Flamengo também. Então é assim, como vou estar falando aí, achei que foi injustiçado, beleza. Os resultados não apareceram, duas finais aí já no começo de ano e duas derrotas. Claro que tem um peso em cima disso, porque foi criada uma expectativa por tudo que o Felipe Luiz conquistou no ano passado com o Flamengo, pelo trabalho que ele fez no ano passado com o Flamengo. Então, o ideal e a expectativa do torcedor e até mesmo ali dos dirigentes é que esse trabalho já continuasse nesse ano e já com essas conquistas, né? Já com esses dois títulos já, até mesmo porque o Flamengo já tinha esses dois títulos para disputa já no começo do ano e já acabou perdendo. Então o Flamengo foi agora na semana conseguiu vencer aí por 8-0 no Campeonato Carioca, se classificando para a final. Até que começou também o Carioca bem ruim das pernas, conseguiu aí a classificação para a próxima fase, foi avançando, chegou aí na final e assim que conseguiu a classificação para a final, manda o Felipe Luiz embora. Cara, eu, na minha opinião, acho que devia ter esperado pelo menos o fim do Carioca para ver aí, quem sabe conquistasse o título, né? Aí o Leonardo Jardim ele chega meio que no meio do fogo cruzado, né? Querendo ou não, os bastidores do Flamengo aí estão pegando fogo devido a tudo isso que está acontecendo. Então o cara chega aí meio que no fogo cruzado e uma responsabilidade enorme, um peso enorme já para assumir o Flamengo numa final de Campeonato Carioca contra o Fluminense. Exato. Então barra, já chegou assumindo uma bela de uma bronca aí o Leonardo Jardim. Cara, já vou ser bem sincero, não vi nada demais nele como treinador do Cruzeiro. O ano passado aí saiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, chegou até as semifinais da Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Corinthians, como você mesmo frisou aí. O Campeonato Brasileiro foi terceiro colocado, mas, cara, assim, nada que possamos falar que foi um excelente trabalho. Mas é uma aposta aí do Flamengo e vamos ver aí o que essa aposta pode trazer de bom aí nesse time do Flamengo. Porque a gente sabe o tamanho que o Flamengo tem e a gente sabe que treinadores assim têm muito pouco tempo para trazer bons resultados. Sim. Então é por isso que eu falo que ele está num fogo cruzado aí e já chegou numa pressão danada aí no Flamengo, cara. É, vamos ver, né? Eu também acho injusto, porque assim como fizeram com o Dorival Júnior, né? Depois de ter ganho aí a Libertadores e o Brasileiro também, no começo da temporada seguinte, Dorival Júnior foi mandado embora e trouxe o Vitor Pereira, e aí a gente já conhece toda a história que desenrolou naquele ano, né? Flamengo perdendo título após título aí, com um técnico que tinha tido um certo sucesso ali dentro do Corinthians, mas que não conseguiu o mesmo resultado com o Flamengo, né? Agora só o tempo dirá aí como que vai ser essa passagem do Leonardo Jardim pelo Flamengo, né? E aí, como você citou, o Fluminense, adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca, tem uma movimentação acontecendo aqui também, que é o do volante Alisson, né? O Alisson que tinha ido conhecer as instalações do Corinthians aí, voltou para o São Paulo, ficou escanteado lá no clube, tá em processo de empréstimo para o Fluminense, né? Acho que pode acontecer. Então o Alisson vai trocar de ares aí, vai trocar de tricolor também, vai sair do tricolor paulista para o tricolor carioca. E aí vamos ver se vai se concretizar também essa situação aí que acabou virando a novela, né? Esse assunto do Alisson aí no São Paulo. A situação do Alisson envolvendo aí o São Paulo e o Corinthians, ela ficou muito, muito mal contada, né? Ele chegou até ir lá no CT do Corinthians e tudo, e no final das contas acabou não vingando essa contratação do Corinthians aí.
pelo empréstimo do atleta, que eu em particular, caso chegasse a vestir a camisa do Corinthians, eu ia torcer pro sucesso do jogador, mas também não era a favor dessa contratação aí não. Tá? Acredito que o Corinthians ali jogadores de meio campo ali, tem bastante jogadores e acredito que ali aquela posição tá bem servida, até mesmo porque na minha opinião não são jogadores ruins. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre aí o mercado do Corinthians também, que tá bem interessante aí nesses últimos dias, né? Torcida também criando bastante expectativa, mas vamos ver aí, né, cara? Sinceramente, o Zubeldia também trabalhou com o Alisson ali no tempo que ele ficou no São Paulo, então acredito que quando surgiu o nome do Alisson ali também, acredito que foi com o aval dele, Com com autorização dele, para que o Fluminense investisse no atleta. Fora ele também, o Fluminense tem alguns outros reforços aí também, né? Que chegam aí do futebol internacional, como você mesmo disse. Um deles que é o Julian Milan, chegou aí também ao clube do Fluminense. Ele era do Nacional do Uruguai, zagueiro. Chega aí para compor o elenco do Fluminense. E também aí, junto com ele, chegou um carrasco conhecidíssimo aí pelo Flamengo aí, né? O jogador argentino do Lanús, deixa eu pegar aqui o nome dele. Deixa eu ver aqui, Rodrigo Castilho. O pessoal fala aí que ele é carrasco do Flamengo aí nessa Recopa. Então o Fluminense não perdeu tempo, trouxe esses 3 reforços aí. Então é um clube que é um time que vai tornando aí um elenco interessante de se acompanhar, cara. Vamos ver certeza. como que essas peças vão render dentro de campo aí e ver o que o Fluminense vai ter a oferecer aí durante o ano. Se reforçou bastante, acredito que teve umas peças que se reforçou muito bem. Agora vamos ver como que vai ser esse time do Fluminense em campo aí agora com essas novas contratações aí. É isso aí, né? Começa a ficar interessante esse elenco do Fluminense aí, que eu acho que dentro de campo vai acabar rendendo também, né? Vamos aguardar também para ver na prática como é que vão ser essas novas contratações aí. Uma contratação também boa aí que aconteceu nesse mercado foi o retorno do Lucas Veríssimo, né, ao Santos. Lucas Veríssimo aí que estava jogando num time do Catar aí. Vi notícias aí no próprio YouTube, em alguns portais, dizendo que a esposa do Lucas Veríssimo estava meio aflita por causa dessa situação da guerra no Irã que está acontecendo lá nos Emirados Árabes, né? É claro que a guerra não está propriamente ali no Catar, onde o atleta jogava, mas é bem próximo ali, né? Então, para você, e ainda mais que é um casal, tem filhos, você tem que levar a criança para a escola, é uma situação complicada, delicada. Então, a família, né, optou por voltar para o Brasil e ele fez a escolha, né? Ele que naquela passagem que ele teve pelo Corinthians ali, ele falou que o Santos era assunto encerrado, não voltaria mais e acabou escolhendo dessa vez aí o Santos, né? Então acho que ele chegando com condições de jogar já, é claro que o ritmo aqui no futebol brasileiro é outro, o esquema é outro, né? A gente sabe que o futebol no Catar é um nível bem abaixo, apesar de que o nível brasileiro também não é muito alto, mas é um nível abaixo ainda do futebol brasileiro, mas acho que ele vai reeditar uma dupla de zaga com o Luan Pérez, tem tudo para ser os dois titulares aí do Santos, e o Santos que deu uma boa cartada, né? Levando em consideração que esse pagamento para a contratação do Lucas Veríssimo vai começar a acontecer somente no final do ano, né? Então, para um clube que está financeiramente quebrado aí, que nem o Santos, foi uma boa negociação aí. Então, vem para somar, com certeza. Acho que vai ser não só titular, mas o líder dessa defesa do Santos aí. E espero que dê tudo certo, né? Apesar de declarações aí também de que não voltaria a jogar pelo Santos, jogador aí de 30 anos, né? Revelado pelo próprio clube, voltando então agora para dar sequência na temporada aí pelo Alvinegro Praiano aí. O Santos tem muito disso, né, cara? O Santos, ele é
é alvo de muitas declarações infelizes de atletas que foram revelados ou que tiveram passagens aí pelo clube e depois acabam retornando. A gente vê aí mesmo os casos mais recentes aí, o Lucas Lima, o próprio Gabigol e agora o Lucas Veríssimo. Gabigol, se eu não me engano, acho que ele nunca deu uma declaração polêmica dessa, né? Mas a gente vê que os jogos que ele fazia contra o Santos, que marcava gol, comemorava mesmo, não estava nem aí, Exato. meio que deu uma provocada no clube e hoje está aí no clube. Retornam porque, cara, querendo ou não, é o único clube que abriu as portas para esses atletas aí. O Santos é muito alvo desses comentários infelizes e acredito que o jogador também, né, para voltar a vestir a camisa do Santos, é colocado em saia justa. Eu não sei se ele já foi apresentado, mas quando for apresentado, com certeza vai ter algum jornalista que vai colocar ele nessa saia justa aí para ele se explicar sobre Ah, essa declaração, como não tenha dúvida é disso. que a gente vê nas entrevistas aí, né? A gente viu isso recentemente aí do Carlos Miguel quando foi apresentado no Palmeiras, também foi a mesma coisa. Então, esses jogadores são muito colocados em saia justa. Mas enfim, é uma grande contratação para o Santos. Como você mesmo já disse, vem para ser titular dessa zaga do Santos, que é uma zaga bem frágil, né? Vamos dizer assim. Então, é um jogador bom. Pela passagem que teve no Corinthians, até a sua saída, era titular absoluto. É um zagueiro, cara, que eu falo que se tivesse no Corinthians hoje seria ele e Gustavo Henrique, dois jogadores do Santos. Então, Revelados no acredito que se tivesse no Corinthians hoje, com certeza, cara, era disparado, sem titubear. Gustavo Henrique e Veríssimo seriam titulares absolutos nessa zaga do Corinthians. Lucas Veríssimo é um bom zagueiro. A passagem dele no Corinthians gostei muito. Eu acho ele um zagueiro seguro, como você mesmo ressaltou que ele vai ser um desses líderes na zaga do Santos, acredito que vai ser mesmo o Xerifão. É aquele cara que é bem pouca conversa, bem pouca gracinha. Então foi uma bela de uma contratação por Santos. Acho que acertou em cheio, sim. Ainda mais porque a gente não viu esse time do Santos engrenar, né? O Santos está tendo certas dificuldades aí para ter um bom ritmo no ano e manter esse bom ritmo. Vamos ver se com a chegada do Lucas Veríssimo dá uma amenizada, dá uma melhorada aí e também tira um pouco da pressão que está sendo colocada desde a volta do Neymar aí porque Neymar chegou, é ídolo, é o master aí desse time do Santos, mas a gente sabe que botar toda a pressão assim em cima do cara também não é justo, né, mano? Tem que dividir um pouco essa pressão aí do Santos com os atletas mais cascudos. Então acredito que a chegada do Veríssimo vai ser até mais para isso também, para dividir um pouco a pressão que está toda em cima do Neymar agora. Acho que, com certeza, nessa questão de liderança aí vai ajudar bastante também. E, cara, torcemos aí pelo melhor, né? Então vamos ver como é que vai ser também essa volta aí do Lucas Veríssimo, torcendo, claro, pelo sucesso dele novamente no Santos. Ele que foi bem, né? Desde que estreou no profissional até a sua saída. Tanto é que ele saiu do Santos, foi para o Benfica e foi convocado para a seleção brasileira, sendo que já era para ter sido convocado para a seleção ainda jogando no Santos, mas enfim, aí foi escolha do Tite na época, então a gente tem que respeitar, né? Vitor, eu vou falar de mais uma movimentação aqui que aconteceu nos últimos dias para a gente entrar aí no mercado do Corinthians para finalizar o vídeo. Volta, né, do Renato Gaúcho para o comando técnico do Vasco. O Vasco que tinha demitido aí o Fernando Diniz aí uns dias antes da partida contra o Santos, jogo que o Santos ganhou por 2-1 no Campeonato Brasileiro. Aí o Vasco jogou com seu técnico interino ali, né, que é o técnico da comissão fixa ali do Vasco, que agora contrata o Renato Gaúcho, retornando para o clube da Colina, né? Então, vamos ver como é que vai ser, se ele consegue recuperar esse time do Vasco também e dar uma engrenada aí no Campeonato Brasileiro, já que o time também está fora aí das finais do Campeonato Carioca. O Renato Gaúcho é uma aposta, né? Uma aposta, a gente sabe que os últimos trabalhos dele não tem sido lá essas coisas aí. Recentemente falando, o grande trabalho dele foi no Grêmio.
teve aquela Sempre no polêmica, Grêmio. Sempre no Grêmio, teve, né? teve, teve aquela polêmica lá, né? Eu acho que quando ele ainda treinava o Grêmio, que ele deu uma declaração sobre treinar o Flamengo, um elenco de 200 milhões, sei lá. Naquela época ele falou a respeito disso daí, falou que era praticamente tranquilo, né? Treinar um Flamengo. Aí no ano seguinte ele assumiu o Flamengo e acabou perdendo a Libertadores aí pro Palmeiras, né? Depois disso, o último trabalho dele foi o Fluminense também. Acredito que o Fluminense fez uma campanha até que boa, né? No Mundial de Clubes aí do ano passado, mas Sim. também não passou disso. Depois de um certo tempo pediu as contas aí, saiu fora também e estava sem trabalho até então. Então o Vasco encontra aí no Renato Gaúcho a esperança de sair dessa situação. O Vasco que já começa preocupando o seu torcedor nesse Campeonato Brasileiro, já está ali até na zona de rebaixamento, se eu não me engano. Se eu não me engano, é até lanterna já, né? Sim. Até a derrota para o Santos já ficou até na lanterna. Então a situação do Vasco é preocupante. Acredito que pela bagagem que o Renato Gaúcho tem, cara, pode ser uma boa pro Vasco, mas aquilo, precisa se reforçar também dentro de campo, né? Sim. É um bom treinador, é um bom nome. A gente sabe aí que o Renato Gaúcho dá para modificar, dá para dar uma melhorada nesse time do Vasco, mas é óbvio que ele chega e ele vai querer reforços para ajudar aí nesse trabalho do Vasco. Porque a situação do Vasco é preocupante e acho que, como a gente já disse bem antes de começar o Campeonato Brasileiro, que o Vasco ia brigar lá embaixo. E eu continuo achando que vai ser até o fim, viu? Independente de ter trago o Renato Gaúcho aí, eu acredito que vai brigar até o fim lá embaixo. É, vamos ver, né? Mais uma aposta, aí, como você já disse, aí. Vamos ver como é que vai ser dentro de campo, é na prática, esse retorno do Renato Gaúcho. E aí pode dar sequência aí, Vitor, nesse mercado do Corinthians aí, pra gente encerrar esse vídeo aí de mercado da bola. Então, vamos começar falando aí do André, né, John? O Milan aí e o Corinthians que tava praticamente tudo certo. Aí o Stabile resolveu voltar atrás. Achou que o valor da proposta do Milan tinha sido um pouco abaixo da expectativa. Então o Corinthians informou ao Milan que aceita a vender o jogador desde que seja pelo valor de 22 milhões de euros, que dá em torno ali de 130 milhões, 135 milhões de reais. Eu estou falando aqui esse valor aqui, pelo que eu apurei durante o dia, durante a semana, é um valor que seria pago somente ao Corinthians. 135 milhões somente ao Corinthians. Então, cara, eu achei bacana dar uma segurada aí no André, dar uma valorizada no jogador, até mesmo porque o Corinthians tem aquela fama de vender seus jogadores do terrão a preço de banana para fora. Então, acredito que dá uma valorizada no jogador e também, né, tá pensando aí nos cofres do clube. O clube precisa de dinheiro, assim como o Santos é um clube que também está quebrado, uma dívida astronômica. Então, o Corinthians ele precisa dar fazer dar uma maneira de sanar um pouco essas dívidas, né, que só tem crescido. Então, é preocupante. Então, acho que o Stabile, na minha opinião, ele foi bem em dar essa segurada no André, dar essa valorizada. A primeira oferta do Milan tinha sido 17 milhões de euros, então já estava praticamente tudo certo, aí o Stabile voltou atrás. Voltou atrás, deu esse valor de agora, né? O Milan está analisando, o Milan vai ver se vale a pena continuar por esse valor que foi exigido pelo Corinthians, ou o Milan também parece que tem até o direito de acionar a FIFA, né? Porque já tinham sido, parece que até trocado documentos entre as duas partes com este valor, com este primeiro valor. Então o Milan parece que tem até esse direito de acionar a FIFA referente ao jogador André. E tirando o André também tem o Lingard, né? Jesse Lingard, meia atacante inglês aí de 33 anos, que já está no Brasil.
Parece que ele vai assinar um contrato com o Corinthians até o fim do ano. Já cria uma expectativa enorme em toda a torcida. Não me recordo, cara, de achar um jogador tão ruim assim, não, viu? Eu até que gostava das atuações dele no futebol inglês. Claro que acho que ele foi melhor atuando tanto pelo West Ham quanto pelo Nottingham do que no United. No Manchester United eu acho que ele não teve tão grandes atuações assim, até mesmo porque o United acabou negociando ele. Mas aqui para nós aqui cria uma expectativa enorme pela estreia do jogador. Não foi anunciado ainda, mas já pelo que eu já procurei aí, pelo que eu já li durante a semana, já tem até o número de camisa que ele vai usar com o Corinthians. Já visitou o estádio, já fez ali algumas sessões de fotos ali no estádio do Corinthians. Então só está faltando, acredito mesmo, que o anúncio oficial aí do jogador. Mas acredito também que deve estar sendo preparada aí alguma festa, alguma coisa bem bacana aí para apresentar o jogador. Querendo ou não, é um jogador europeu, então os clubes brasileiros têm meio que isso, né? Foi assim com o Memphis, acredito que com o Lingard também vai ter uma apresentação bem assim, mais nesse nível aí do Memphis. Legal. Bom, então é isso. Pedi para falar aí sobre algumas movimentações do mercado da bola aí, mercado brasileiro. Lembrando que a janela internacional fechou, né, na data do dia 3 ontem, mais precisamente, e aí continua aberta aí por mais um tempo dentro do mercado nacional. E vamos ver se acontece mais novas movimentações aí acontecendo. A gente com certeza vai fazer mais vídeos aí sobre o assunto e teremos também outros assuntos aí para fazer mais vídeos. Então, nesse vídeo de hoje a gente, E sim, diga aí. então o Corinthians tenta negociar aí um empréstimo junto ao Botafogo para trazer aí o Neto até o fim do ano, tá? Então sobre o Corinthians que eu tenho aí é basicamente isso daí, cara. Legal. Essa questão do João Ricardo aí, ele fiquei sabendo aí também num programa esportivo que ele fez uma cirurgia no ombro recentemente, né? Então talvez seja esse daí o problema de que foi reprovado nos exames médicos aí, mas agora você trouxe essa informação aí desse goleiro Neto aí. Vamos ver também como é que se desenrola e tendo novidades a gente volta novamente aí para trazer essa informação aí para vocês. Então, é isso aí, galera. Quero agradecer vocês aqui que ficaram aqui com a gente até agora, deixando seu like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo para fazer com que o canal cresça aí também mais e mais. E até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado a todos aí, uma boa noite. Galera, valeu mesmo pelo apoio. Todos aqueles que são inscritos aí, sempre tô aqui para parabenizar vocês aí pelo apoio, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite aí, John. Uma ótima noite, bom descanso. E a gente vai aí preparando mais conteúdo aí para trazer aqui no canal, galera. Um grande abraço a todos aí. Bom descanso. Abraço, pessoal. Até mais.